Pronto, aí, Bruno. Opa, vamos lá, tô aqui. Boa Sim? noite. Bom, gente, então, oficialmente boa noite agora, né? Agora, melhor noite ainda. Hoje a gente tem a honra, né, de receber esse parceiro, esse amigo querido que é o Bruno, né? O Bruno Mota. Quando a gente pensou, né, nessa live, tava acontecendo o lançamento em português, né, do livro da Fanny Brewster, né, sobre o complexo racial. Aí, eu estava sem ele aqui, ainda bem. Esse que ele está mostrando, né? E esse, acho que foi um livro muito importante, assim, na nossa trajetória, né, nos estudos. Para mim foi muito importante nessa junção de Jung, das questões raciais, né? E a gente achou que não dava para passar em branco, né? Assim, que isso precisava. Exatamente, não dava para passar em branco. A gente precisava trazer esse tema, falar dele. E eu acompanho a trajetória do Bruno já faz um tempo. O Bruno tem uma tese que eu adoro, né, sobre o complexo racial. Então, eu achei que era muito apropriado que nesse momento a gente desse voz a esse lançamento, mas eu sempre gosto de reouvir o Bruno falar disso e acho que o momento pede muito isso, né? Assim, eu acho que nos institutos aqui no Brasil, né, a gente está muito atrasado ainda, né, nessa temática, nas ações relativas a essas questões. E acho que a gente está tentando correr atrás de algum jeito, né? Eu não sei se eu te contei, Bruno, mas aqui no IJUSP a gente está agora tentando fazer um núcleo. A Virgínia que está aqui comigo, né? Assim, o Léo também está aí. A gente está tentando fazer um núcleo de promoção de diversidade, assim, né? Com diversas ações que a gente está ensaiando e que a gente reconhece que está muito atrasado, né? Assim, em relação ao que já deveria estar sendo feito. Mas bom, vamos começar, né? E nesse sentido, acho que muitas ações, muitas coisas foram acontecendo, né, que foram, sei lá, invadindo o meio psi, né? Teve a questão lá com a Maria Rita Kel, não sei quem acompanhou hoje o lançamento do livro do Pedro Cardoso, e aí a gente ouve muito, porque identitarismo, não sei o quê. E foi começando a dar uma certa aflição isso, né? Assim, porque eu acho que fica de novo jogada essa questão, né, para um outro lugar. Eu falei, não, então vamos ouvir, né, de quem pode dizer, né, de própria pele, de próprio corpo, de própria voz, vamos ouvir sobre isso mais profundamente, né, vamos aprofundar essa discussão um pouquinho, né, e foi nesse contexto que eu falei, Bruno, vamos? E aí o Bruno prontamente, né, te agradeço muito, viu, Bruno, a disponibilidade de estar aqui, todos os estudos que você faz, que você fez, para quem não conhece, o Bruno, além de estar super metido no meio acadêmico, de pesquisa, ele tem uma baita militância, né? Eu queria até que você contasse, eu ia te apresentar agora, dar o nome dos laboratórios, das ações, mas eu acho que era legal você contar, né, Bruno? Porque também acho que é uma militância tão legal e, assim, ainda tão desconhecida, desse meio mais hegemônico, que eu acho que eu gostaria de dar uma visibilidade, no Instituto a isso, né? Então, bom, vou deixar com você, tá? Sem mais. Bem-vinda de novo, querido. Não, Carlos, demais companheiros, companheiras, pessoal do IJUSP, Virgínia, satisfação e toda a agenda, né, política que está sendo desenrolada a partir de uma mulher preta, isso é importante ser mencionado, né? E tem a ver, né, com todo o processo nosso de estudo, né, tanto pela Fanny Brauster, né, que é a nossa convidada aqui presente a respeito do complexo racial, né, para trazer esses elementos. E um dos pontos, né, que eu considero fundamental, que o movimento negro ele se movimenta a partir das mulheres negras, né? Então, eu sou um ativista do movimento negro, mais particularmente da AMPSINEP, a Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadoras, né, fundada pela Maria Lúcia e a Jesus Moura. São duas mulheres negras ativistas que buscam compreender os impactos, né, do racismo, mas num contexto enquanto uma organização política, né, que busca organizar as psicólogas, psicólogos, estudantes, sociedade civil em torno das pautas das relações raciais, né? Uma pegada de incidência prática e política de intencionar as instituições da psicologia, né? Aqui no caso eu, uma forma individual na psicologia analítica, mas em sentidos amplos, né? Como a ANBEP, Associação Brasileira de Ensino, como o Conselho Federal, os conselhos regionais, né? Nós somos uma organização
em nível nacional, né? Então, em todos os lugares do país, e isso aponta a estratégia política a qual permite a transformação social, né? Faço parte também da organização da ULAPSE, outras companheiras de outros eventos importantes para a psicologia, né? A nossa presença preta dentro dos espaços para tensionar, né? E vem um ponto inicial, é uma organização de maioria de mulheres negras, né? Então a gente, no caso eu, enquanto um homem negro, sempre vou estar de acordo com aquilo que as mulheres mais velhas tendem a nos direcionar, né? Há uma base política, a gente não faz nada solto. A base política nos leva a responder a um dado comportamento, uma dada ação, né? Que no caso, enquanto movimento social, né, das mulheres negras, né? Falando brevemente aí do lugar que eu estou, né, em outras organizações, como o Alfa Amparo Saúde, que é outro espaço, né, com uma equipe multiprofissional de pessoas negras, né, o Lápis Afro, que é da Federal Rural do Rio de Janeiro. Mas, enfim, né, são questões institucionais, mas, né, sou professor universitário, eu gosto muito de samba, de arte, né, a arte é que me mantém potente nesse mundo e outras questões. Bom, trazendo esses pontos da história, da minha história pessoal, mas que se alastra, né, enquanto pesquisador das relações raciais no campo da psicologia, que é o pontapé, né, que o Jung nos coloca acerca, né, que uma pesquisa e uma observação, ela passa pela equação pessoal, né? O sujeito só consegue alcançar uma dada compreensão até onde foi na sua terapia pessoal, até onde foi na sua análise pessoal. Isso acompanha muito o nosso corpo. Caso ao contrário, fica superficial, né? Isso é um ponto muito caro para nós. E quando fui fazer o mestrado em psicologia na Rural, na Federal Rural do Rio de Janeiro, foi com o professor Newton, né, um homem negro retinto, 2 metros. E quando eu cheguei com a minha pesquisa sobre jogos eletrônicos, fiquei um pouco intimidado. Não faz muito sentido, né? Estou aqui com a oportunidade de falar algo com outra pessoa negra que possa compreender aquilo que eu trata e falar sobre jogos eletrônicos. E daí eu mudei a rota da pesquisa para falar sobre trauma coletivo e complexo cultural racial, né? Aquilo que a Fanny Browston trata com a realidade estadunidense, né? Com seus demarcadores. Bom, vou compartilhar aqui um breve PowerPoint, mas a gente vai conversando, né? Também em qualquer situação para a gente dialogar, vamos estar em aberto, né? O ponto principal para nós é a discussão em roda, né? Isso tem muito a ver com a forma que o nosso saber é construído, é um saber em roda, um saber trocado, um saber que não é verticalizado, mas se dá com as nossas presenças, a memória, gingas e assim por diante, né? E essa pesquisa, né, que eu fiz de mestrado, ela parte muito dessa relação de uma orientação. Quando ia para o Newton, para um boteco, ia para o samba, a gente conversava a respeito de como há um elo invisível entre pessoas negras, ao se olhar, né? São essas situações. Ô, Pode falar, Karen. Bruno, depois só põe no modo tela cheia. Tá, deixa eu colocar aqui. E essas são as relações, né, que o corpo negro nas instituições nos coloca, né, para além de uma forma engessada e fria, a presença dos nossos corpos que possibilita uma relação mais fluida e autêntica, né? E boa parte da minha relação com a psicologia analítica, junto com o professor Newton, parte com a minha formação política dos movimentos negros no Rio de Janeiro, né? Nunca me esqueço, uma dessas formações, junto com algumas lideranças do MNU, Movimento Negro Unificado, né? Tinha o Iedo Ferreira, que é uma liderança negra da década de 70, estava em roda conversando, trazendo as memórias do movimento negro. O Iedo tem uma frase nesse dia que me tocou bastante, né? Que me levou a um senso de pertencimento político, né? Enquanto um ativista negro, né? Quando ele fala para nós nenhum estudo vindo de pessoas negras que não está a serviço da nossa população de nada serve, né? Foi isso que me impactou
profundamente. É o que nós estamos fazendo com a nossa produção, porque a nossa produção não reverbera para uma causa da nossa comunidade, ela é esvaziada, né? O esvaziamento se dá quando a gente fala, fala, fala e perde o nosso corpo presente no espaço, né? E é nisso é, um dos pontos, né? Me chama a atenção no decorrer da minha formação lá no Rio de Janeiro, no movimento negro, foi a Nilma Gomes, né? Para quem não conhece, a Nilma Gomes, que é uma professora de Minas Gerais, que trata a respeito do movimento negro educador, né? Que era um livro de cabeceira. Na época eu estava, durante o mestrado, de pensar enquanto o nosso espaço político precisa estar enraizado com a nossa consciência ética e tudo mais em frente ao espaço que nós estamos, né? Pensar a partir do movimento negro que o sujeito, a sociedade tende a se educar, um senso de compromisso sustentável, comunitário, né? Mais principalmente das mulheres negras, de pensar o caso do bem viver, né? Mas enfim, trazendo um pouco da minha história pessoal, que dialoga com aquilo que a gente tende a adentrar nesse assunto, né? Que é o corpo negro, né? Em frente à academia, em frente aos atravessamentos que levam a uma produção autêntica, né? Que se produz por meio de outras vozes e outras comunidades de pessoas mais velhas. Mas, enfim, mas separei aqui alguns trechos para a gente pensar a respeito desse complexo cultural racial e o trauma coletivo. Eu gosto muito de uma frase do Jung, que está no volume 3 das Obras Completas, né, que ele trata a respeito do complexo do eu, né? Ele vai mencionar que o centro da consciência é o eu, e o eu, ele é um complexo. Eu gosto muito quando ele trata nesse texto a respeito que a nossa personalidade era composta por afetividade, né? Como o nosso corpo ele é tocado e carrega uma dada memória, memória essa que vai nos constituir enquanto sujeito. E é por meio dessas memórias, a memória da nossa pele, essa memória da nossa pele que vai dos nossos antepassados, que é reforçada por um modelo racista, institucional, entre outros, que nos coloca nessa força de resistência e potência, né? Ao falar dos corpos das comunidades negras, não acabe apenas mencionar o processo escravagista e de abandono social, mas toda a história de resistência e de enfrentamento ao racismo, à escravização, em outras táticas de extermínio contra essa população, né? Isso que nos é muito caro. Isso parte, novamente, né, pelos movimentos negros. Nas encruzilhadas dessas estradas de terra, é o movimento negro, é o movimento de homens negros, de mulheres negras presentes para tensionar, né, de uma forma que possibilita uma ampliação de consciência, de uma perspectiva afetiva, né? Aí volta um pouco, Carmen, que você mencionou a respeito esse contexto que se dá a respeito de pensar a questão identitária, que é muito comum, principalmente nos espaços de maiorias brancas, né? Qualquer presença de um tema racial há um temor, né? Uma contaminação, algo que a Fanny Brauster vai mencionar ao longo do seu livro, criticando o Jung, a respeito desse medo branco em frente a uma contaminação psíquica das pessoas negras, né? A Fanny coloca a respeito disso, a respeito daquilo que o Jung coloca, desse medo, né, do homem branco americano tornar-se negro. Algo também, né, que o Guerreiro Ramos e a Cida Bento vai levantar a respeito do medo que as comunidades brancas têm quando a nossa pauta se avança. Essa é uma situação curiosa. Eu já presenciei algumas discussões em alguns grupos junguianos por aí, e é curioso, né? Quando surge uma tensão em frente a uma pauta racial, de gênero, o homem branco, cis, ele treme na base, né? Ele não consegue, né? O temor de se compreender enquanto uma sua pequenez, enquanto a sua insuficiência leva a respostas defensivas, né? Isso é pauta identitária, né? Isso é uma pauta de racismo reverso, entre outras, né? São vários absurdos. A mim me surpreende esses absurdos vindo de pessoas que cuidam de saúde mental, né? Não me surpreende porque a psicologia brasileira era fomentada a partir
de um pensamento elitista e higienista de um mundo branco, né? Mas você espera no campo da psicanálise, da psicologia analítica, uma sensibilidade à alma, né? E é assustador como você vê toda uma raiva, né? Que a pauta negra aparece e a resolução, isso é identitário, acabou, isso é identitário. Aí, como eu estou trazendo aqui a memória de pessoas negras do movimento, né? Do movimento negro, tem um texto do Ramon Guzmão, se eu estiver enganado o nome desse ativista, é, Guzmão, é um ativista negro do Rio de Janeiro que ele trata isso da década de 80, né? É um texto da década de 80 que ele trata a respeito dessa pauta identitária, né? E fala mais identitário que o homem branco não há, né? Nós, enquanto pessoas negras do movimento negros, buscamos acolher as diversidades. Nós, enquanto movimento negros, né, o que o Romão vai mencionar, compreendemos as particularidades históricas, políticas e sociais. É o branco, é o homem branco que teme que com a sua pequena, seu pequeno cristal possa ser rachado em frente à presença de indígenas, de mulheres quilombolas, de pessoas trans e assim por diante, né? Mais identitário do que o homem branco, do que as pessoas brancas no ar, né? Esse é um ponto interessante de a gente compreender, né? O identitarismo parte desse receio de determinadas pessoas em frente a essa pluralidade de pensamento, né? Enfim, né? Isso se dá e ecoa nos corredores da universidade, de outros espaços de discussão, uma resolução muito simplista, que é colocar o outro enquanto identitário, né? Curioso, o que é mais identitário do que séculos de extermínio? Ao pensar nas comunidades étnicas de África, da África subsaariana, né, que o ataque, ah, processos de escravização, de sequestro, se dá ainda em meados do século VII, século VIII, pelo tráfico árabe, né? Há uma contínua série de captura desses corpos durante séculos, que é cristalizado pelas instituições, outros, pelas suas questões narrativas místicas de considerar e justificar a escravização dos corpos de pessoas oriundas de África, de regiões da África subsaariana, e chegando aqui na diáspora, mais identitário do que a afirmação do homem branco, eu não consigo compreender, né? Mas, enfim, voltando para cá, né, trazendo essas reflexões, o que é identitário, o que não é identitário, né? Ainda mais pensar para nós, como população negra, que estamos tentando sair do número de estatísticas em frente à violência policial, em frente à iniquidade em saúde, entre outras formas, né, de extermínio material e simbólica, é, enfim. Mas vamos lá. Outro trecho do Jung que eu separei aqui, a gente pensando nessa perspectiva de pesquisa, né, que ele diz: a limitação inevitável que acompanha qualquer observação psicológica é de que ela, para ser válida, pressupõe a equação pessoal do observador, né? Partindo de nós, né? É daquilo que se dá, né? Que se dá em frente ao nosso atravessamento, né? Tá dizendo isso, que a nossa pele é composta por afetividade, que o nosso olhar é composto por afetividade de uma dada memória, memória essa que compõe todo o arcabouço de uma dada teoria, né? Que essa que é a proposta que a Fanny Browston vai tratar ao pensar o complexo racial enquanto uma mulher negra, né? E vale lembrar também que o conceito, né, de complexo cultural, ele parte de um homem negro, que é o Sam Kimball, né? Essas relações que ele tem enquanto homem negro durante sua formação como analista junguiano e se depara a respeito dessa ausência da literatura com questões grupais, raciais, entre outras. É importante mencionar a história de alguns conceitos, né? Como complexo cultural. Geralmente a gente só parte falando do Thomas Singer, mas esquece que o Sam Kimball, né, que eu até coloquei uma foto dele aqui, o Sam Kimball, ele é um cara que vai apresentar a respeito desse conceito de complexo cultural, né? Enfim, né? Como nossos corpos presentes, eles vão tensionando esses espaços engessados da psicologia analítica para trazer novas possibilidades, né? Sempre eu gosto muito de mencionar
né, que o complexo cultural parte da vivência de um homem negro estadunidense durante a sua formação enquanto analista junguiano lá em São Francisco, se eu não estiver enganado, certo? É óbvio, né, que depois tem a assinatura do Thomas Singer, mas tem, né, tem um rosto de um homem preto na sua escrita, né, um texto que ele escreve em 2000 que vai apresentando a respeito dessa ideia de complexos culturais. Embora, enfim, né? Embora um pouco esquecido, o Kimball tem várias ideias interessantes, como narrativas fantasmas, né? Os autores que eu mais gosto e admiro no campo junguiano, né? Bom, isso aqui, trazendo essa linha, né? Essa linha de tempo, passado, presente, futuro, futuro do meu discurso, explanação, né? Da minha memória pessoal, mas também se dá enquanto aos movimentos negros que eu participei, né? Daqui é um desenho que eu tinha feito para o grupo do professor Mauri Mendes, né? Mauri Mendes, que é uma outra liderança negra do Rio de Janeiro, no seu grupo de pesquisa, que é o Conselho Africano, né? De pensar em como todas as discussões nossa, ela parte de um campo da coletividade, né? Cabe a nós, enquanto pessoas negras, indígenas, demais comunidades atingidas pela violência, esse agrupamento, né? É uma estratégia ancestral política de se afirmar, né? Como se dá no espaço dos quilombos, né? A construção do quilombo enquanto uma matéria física e também simbólica, naquilo que a Beatriz Nascimento vai mencionar, né? O quilombo se alastra num campo simbólico nas periferias e também, né? Do nosso espaço entre os nossos pares, evidentemente, né? Como há uma, né, uma coesão, uma coerência ética e política nesses agrupamentos, né? Porque daí vem outra história muito comum de considerar que todas as pessoas negras são iguais. A massificação subjetiva dos corpos negros. Toda pessoa negra é assim, né? Uma resposta de um negro que ocorre em algum lugar é tudo igual. Não é, né? As suas particularidades, né? Eu, por exemplo, faço parte de um grupo político da psicologia que é Ampsinep. Esse é meu grupo político, né, a qual a liderança são de mulheres negras, né? Mulheres negras, Maria Lúcia, Jesus Moura, que é as suas fundadoras, Cesta Costa, Simone Cruz, Viridiana Machado, Gilconda Souza, entre outras mulheres que compõem o nosso coletivo enquanto nacional, né? E vale mencionar de onde vem, qualquer linhagem da nosso compromisso ético-político, né? Nunca houve uma massificação, né? Nós encontramos em frente ao enfrentamento à violência racial, né? Mas a particularidade são das mais diversas. Aqui uma gravura do século XIX, né? A respeito de navios negreiros, das grandes embarcações. Uma outra gravura de 1862, né? De homens negros sendo amarrados, torturados e humilhados, né? Essa humilhação contínua aos corpos, aos homens negros, às mulheres negras. Eu gosto de pegar essas gravuras, tanta gravura, tanto alguns registros, né, do século XVII, século XVIII, XIX, que a história é a nossa maior testemunha em frente a essas mistificações de uma dada elite intelectual de falar que essas pautas são identitárias, né? Ao compreender todo um processo de massacre que se atualiza hoje, por exemplo, a letalidade policial, onde se dá a nossa voz presente, né? Toda a luta dos movimentos negros em frente a se colocar diante de um espaço de poder, ainda sendo a minoria e atacada das diversas formas, né? Aqui é uma escultura que também gosto, do Flávio Cerqueira, né, que chama Amnésia, de 2015, né, que aponta esse processo do embranquecimento, né, aquilo que o Abdias Nascimento vai mencionar, né, entre o genocídio físico né, a violência simbólica nesse corpo. Todo o processo de um projeto de embranquecimento que se dá desde o início do Brasil colônia, do Império, né? O Império Brasileiro que compra um pensamento eugenista da França, e isso vai sendo incorporado pela elite
brasileira, né? Essa elite que compreende de uma forma imbecil que até os anos 2000 a sociedade brasileira ia ser majoritariamente branca, né? Com a miscigenação, né? São esses delírios que estava poverado, né? Estava presente lá, né? Durante o Império, durante a Primeira República, durante a, os nossos dias atuais, né? E por isso, novamente, né? Onde está essa presença, temor dessas pautas identitárias, né? Que a gente, tantas formas possíveis de aniquilar os nossos corpos, né? E causar todo esse processo de desorganização social e simbólica, né? Falar da história me lembra uma passagem interessante que é durante o governo Vargas, né? O governo Vargas tem uma tentativa de criar uma unidade nacional, né? Uma identidade brasileira. E na Constituição Vargas, né? Do Estado Novo, na Constituição de 1934, há uma resolução que trata a respeito à educação e eugenia, né? Eugenia, que é a limpeza de sangue, que é a ideia de uma hierarquia racial. Isso na Constituição brasileira na década de 30, no governo Vargas, que tinha um pensamento de uma unidade nacional. Novamente, esses fantasmas que estavam é, sussurrando na sociedade brasileira. Não, aqui não tem racismo, né? Somos todos um paraíso racial, e entre outras situações que vai sendo presente, né? Durante o Império, com a vinda de intelectuais franceses para cá, com pensamento de um racismo científico, na década de 30, com o governo Vargas, né, que tinha também leis contra estrangeiros, estrangeiros esses que são estrangeiros oriundos de África e também da Ásia, né? Então tá esse paradoxo que se dá no Brasil que vai fomentando uma sombra coletiva e essa tensão que é acumulada, né? Há outros marcadores históricos, né? A Constituição de 1934, né? Depois da escravização, na abolição, tentaram fazer um hino nacional falando que o Brasil nunca houve escravidão, né? Foi um hino nacional que foi tentado ser eleito pela Câmara dos Deputados da recém-república, né? Recém-república essa vinda de militares e outras situações que estão sendo muito presentes na história do Brasil, que tem a sua marca nessa alma brasileira, né? Isso ressoa na alma brasileira e vai produzir subjetividades, né? Esse é o nosso interesse aqui, de compreender como esses processos subjetivos eles são fomentados por um contexto histórico, que é naturalizado algum tipo de práticas, né? Como a miscigenação, o processo de branquecimentos, entre outros, né? E isso vai sendo perpetuado e tornando-se uma verdade. É muito comum, sei lá, você olha aquele texto do Gilberto Frei, né, a Carta Grande Senzala, e como alguns colegas ainda tentam usar esse texto enquanto uma bibliografia de relevância histórica, né, de compreender como a sociologia tinha um romantismo em frente ao processo escravagistas, né, e entre outras situações dessa tentativa de compreender que paraíso racial é esse que tinha no Brasil que também se dá lá na década de 50, como quando a Unesco busca saber, bom, fala aqui que o Brasil é um paraíso racial, né? Que os Estados Unidos não deu certo, né? Uma segregação racial, mas diz a lenda que o Brasil é um paraíso racial. Então vamos investigar. Aí chama alguns intelectuais, né? Aqui no Brasil, na década de 50, financiado pela Unesco, né? Entre eles Fernando Henrique Cardoso e aquele sociólogo, o Florestan Fernandes, né? Florestan Fernandes, que traz toda uma história a respeito da questão de compreender acerca do abandono social da população negra, né? E o ponto máximo da obra dele é uma obra importante, né? Não estou desconsiderando a obra, né, do Florestan Fernandes ou do Gilberto Frei, mas é necessário ter um senso crítico a respeito dessa literatura, né? Florestan Fernandes faz toda uma colocação a respeito que a questão do abandono social é puramente pela falta de trabalho, uma questão capitalista, né? Tô resumindo aqui, sintetizando de uma forma bem rasa a obra dele, mas no ponto central na obra do Florestan Fernandes é a respeito disso, né? Ele coloca o problema em quem? O problema ao negro, né? O negro é o problema. Em nenhum momento o Florestan Fernandes pontua a respeito da manutenção de um esquema
racista a partir das pessoas brancas, dessa mais-valia em frente às pessoas brancas que faz a manutenção desse sistema, né? Não se dá, né? Não se compreende enquanto homem branco, né? Essa produção da psicologia, das ciências humanas, entre outras, a partir da lente das pessoas brancas, a partir da lente do homem branco. E isso vai sendo, novamente, fomentado, né? Circulado, entre outros, né? A gente estuda psicologia durante 5 anos sem corpo, né? É um corpo oco, um corpo vazio, é um corpo que não corresponde à alma brasileira, né? Também é uma outra questão, né? Usar a alma brasileira, somente no campo junguiano, a alma brasileira de uma forma até quanto romântica, né? Um encontro de povos. Não, é um encontro de estupro, de violência, de massacre, entre outras, né? Mas, enfim, né? São os contextos, né? Tô falando uma forma um pouco não linear, né? Eu me lembro, Carmen, quando estava no IJUSP, em 2015, né, fui apresentar um trabalho sobre um artista que eu pesquisava, que era o Ranchinho, né? Já faz uns 10 anos que eu conheço o IJUSP e eu frequento alguns espaços. Eu nunca me esqueço, né, quando estava lá, teve um evento da Jornada da Alma Brasileira, alguma coisa assim, né? Era muito jovem, muito tímido, muito retraído. Né? Hoje eu me considero uma pessoa mais ativa, né, e assertiva por conta do movimento negro, né, fortaleceu minha autoestima. Naquele período, né, um menino franzino, né, morava na moradia estudantil da Unesp, muito enfraquecido, mas tinha uma noção a respeito como o racismo impacta. Eu nunca esqueço, né, me apresentar, óbvio que algumas pessoas muito sensíveis, né, outras cuja a cara me chama atenção até hoje, mas tudo isso, né, que eu nunca vou esquecer, foi o evento realizado nessa jornada, nesse seminário que tinha uma encenação da Nega Maluca. Era uma coisa assim, hedionda, né? Era uma pessoa vestida de nega maluca, tinha tudo, né, uma parafernália, né, para pensar e louvar a alma brasileira com esse folclore. Isso estava, né, nos bastidores, na memória do acervo do IJUSP. Aí, não me esqueço desse evento, né? Recordo de uma forma vergonhosa, né? Que lugar que eu estou, né? O que eu estou fazendo aqui? Esse é um sentimento. Quando a gente olha para os espaços que nós estamos, que lugar é esse? Será que eu estou ficando enlouquecido? Não é possível que eu estou vendo uma cena dessa de uma nega maluca sendo naturalizada num espaço de psicologia de uma instituição como essa. Mas, sim, né? Sim, né? Pessoas que produzem a respeito de alma brasileira. Né? Que alma brasileira é essa? A partir de qual laje, né? De qual janela se observa essa alma brasileira? Esse é o ponto de provocação nossa. Né? De qual lugar a gente observa essa dinâmica psíquica dessa alma? Mas aqui trazendo um outro trecho do Jung, que trata sobre história, é um trecho que eu gosto bastante, que é no volume 5, em que ele fala o seguinte: os pesquisadores psicológicos, até agora, voltaram seu interesse principalmente para a análise de problemas individuais. Contudo, na situação atual, parece-me indiscutivelmente necessário ampliar a análise dos problemas individuais pelo acréscimo de material histórico, pois, assim como os conhecimentos psicológicos facilita a compreensão de acontecimentos históricos, inversamente também, fatos históricos podem lançar nova luz sobre conjunturas psicológicas individuais, coletivas. Essas e outras considerações levaram-me a dirigir minha atenção um pouco mais para o lado histórico, na esperança de obter aí novos conhecimentos sobre os fundamentos da psicologia, fazendo esse contorno teórico daquilo que Jung nos convida a olhar a história. Né? Por isso, apoiar a história para compreender como esse sedimento de violência fica subterrado nessa psique coletiva. Né? Jung vai diferenciar, né? Como ele diz aqui, as diferenciações correspondentes à raça, tribo ou mesmo à família, também é uma psique coletiva que pertence à raça, tribo e família, além de uma psique coletiva universal. Né? Isso que a gente já conhece, nessa experiência comum enquanto espécie humana, é aquilo que se dá nas particularidades nossas, enquanto sujeitos, né? Aí trazendo novamente a minha primeira fala a respeito
que o nosso corpo, a nossa pele carrega dadas memórias essas que vão sendo perpetuadas, né? Com compartilhar com vocês a fofoca aí da nega maluca que estava em um evento de alma brasileira, entre outras também, né? Quando uma vez que eu já fui, eu lembro uma época que eu era jovem, né? 14 anos, 13 anos, sempre gostei de ler filosofia, poesia, né? Um incentivo à família, né? Uma tia-avó minha que é poetisa, e ela mora em outro lugar. Quando ela vinha para cá, a gente ia na livraria, comprar bastante livros, enfim. A gente comprava um livro num lugar e ela comprava assim, pilhas de livros, né? Pagava à vista, era tudo, toda essa questão. Eu lembro que uma vez eu fui sozinho, né, comprar um livro, eu nunca esqueço, era o livro do Herado de Rotterdam, O Elogio à Loucura. Eu ia comprar, acabei não comprando, eu lembro, tava com chinelo, short, com algumas moedas no meu bolso. Aí eu lembro que, singelamente, o cara que trabalhava na loja falou: Olha, estão falando que você roubou um livro. Então, um cara sempre me via com a minha tia-avó cobrando o livro. Eu falei, como assim? Eu não peguei livro nenhum e tudo mais, né? Houve todo esse constrangimento, essa humilhação e violência racial, né? E eu lembro que na época eu fiquei muito angustiado. Nessa época eu não tinha uma compreensão do impacto que é o racismo, né? Esse é outro ponto. Quando não se nomeia os eventos que nos ocorrem, isso se dá de uma forma avassaladora, né? Eu lembro no cara me abordando, colocando a mão em mim para identificar se eu estava ou não com o livro, né? Aí tinha uma pessoa da loja que tinha sustentado a ideia que eu roubei, mas faz, o cara me acabou de me ver, como eu roubei um livro que não tem nada, enfim, é o delírio que o branco tende a se colocar quando se vê um jovem preto, um menino preto, um espaço com possibilidades. Possibilidade essas de comprar um livro de R$ 10 com as suas moedas. Mesmo o cara sabendo, né, que a minha tia-avó ia com frequência lá, né? Minha tia-avó, no caso, uma mulher branca. E essas relações que são cristalizadas e naturalizadas nos nossos vínculos, né? Não estou falando algo pessoal, né? Basta observar casos de atrocidades da polícia militar do Tarcísio, né? De matar o filho de uma pessoa na frente dela. Não apenas isso, mas a impossibilidade do enlutamento. A forma que o Estado tende a aniquilar não apenas o corpo, a memória, mas também a sua alma, né? Eu me lembro casos da assassina Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que o BOP fez uma operação policial, novamente com um discurso às guerras contra as drogas, e foram 21 pessoas, 21 homens negros foram massacrados nessa operação. E, né, as cenas horríveis das mulheres pegando, né, o rodo cheio de sangue para tirar em suas casas, um mar de sangue que se banhou em Jacarezinho que se banhou, né, atualmente a Baixada Santista, aí vai. Mas o que mais me chamou a atenção nesse caso, além de outros, é que a comunidade Jacarezinho fez um monumento para lembrar lembrar a vida dessas pessoas assassinadas pelo Estado. Em seguida, acho que passou semanas, um mês, o BOP sobe lá no morro, pega um martelão e destrói esse memorial em memória às vítimas, às pessoas vitimizadas pelo Estado. Essa dupla morte, não basta humilhar, não basta aniquilar, mas nem ao choro é possível ter ao leito do seu ente querido, ao leito do seu marido, do seu avô, do seu pai, do seu irmão, do seu tio, e aí vai. Essa brutalidade do Estado que cabe a gente mencionar acerca do impacto psicossocial que se dá em frente a uma violência racial, a violência contra as juventudes negras, né? É essa não nomeação que o Estado brasileiro tende a não se colocar em frente a uma reparação histórica e também econômica, judiciária, entre outras, que se permanece esses fantasmas sussurrar enquanto uma corrente, né? Trazendo um pouco a minha história pessoal, né? Na época que eu não tinha uma noção a respeito quão violento é alguém te acusar de um furto de algo, como isso ainda é, permanece dentro de mim de uma forma gritante, né? Ir para o lugar a gente desencadeia uma hipervigilância, né? Tem outros desencadeadores, estressores das comunidades
que são vitimizadas pelo Estado e pela sociedade, né? Pessoas negras, trans, mulheres, entre outras. Essa hipervigilância, esse estado depressivo de ansiedade que é desencadeado quando a gente sai de casa. Isso permeia, né? Ao andar no shopping, andar na rua, em outros lugares, a não saber que eu vou sair vivo, vou sair, eu não vou sair. Aparece um carro de polícia e todo outro imaginário que se dá em frente a esse corpo. E isso que vai sendo levado os adoecimentos físicos e mentais da nossa população. Novamente, vindo de quê? Vindo de uma forma de operar da sociedade brasileira, da forma que se opera a iniquidade em saúde no espaço de saúde, no espaço público, né? Você pega a relação sobre o racismo institucional, da forma que uma pessoa negra é atendida dentro do espaço público, uma pessoa branca, né? Há um dado de 2015 do Ministério da Saúde, 2017, que a maior recorrência de pessoas que têm um estado de transtorno mental derivado ao alcoolismo são de pessoas brancas, de homens brancos. Mas os homens mais atingidos do leito de morte no hospital são os homens negros. Entre outras situações, que basta citar a respeito da transplante de órgãos, né? A população negra que mais doa órgão é que menos recebe órgãos. E aí vai outra série de situações que aponta uma iniquidade de saúde social em frente à população, que a gente não nomeia enquanto uma violência de Estado, enquanto um racismo, não apenas falar racismo estrutural, não adianta, né? É um conceito vago por si. É necessário nomear o CPF e o CNPJ dos lugares, da pessoa e das instituições, que é muito comum. Na medida que se avança o estudo sobre as questões raciais, também se avança a defesa da branquitude, né? O sujeito branco ele vai também se defendendo, né? Essas defesas se dão de uma forma autônoma, aquilo que a Fanny Browster vai chamar de complexo racial, né? O branco também, de uma forma ou outra, vai se operando para não entrar em contato em frente a essa violência, né? Em frente à violência que ele comete, né? Eu vou até retomar aqui a gravura é, do século XIX, né? Se não assimilar, evidentemente, a um projeto de Estado deliberado e consciente em frente a essas táticas que se dá. Né? Se a gente não nomeia, não se dá, a gente se perde, né? Ou apenas falar, isso é racismo estrutural, né? É muito comum fazer uma discussão, isso é racismo estrutural, né? Isso, eu sou antirracista, né? Outras questões, eu sou antirracista, isso é racismo estrutural. Então, beleza, e aí? E o que você faz? Esse é o ponto nosso. Ao não responsabilizar instituições, as pessoas, isso fica algo, é de todo mundo, mas não é de ninguém. O compromisso nosso, tanto psicológico, numa clínica pessoal, de dar nome a esses demônios, dar nome a esses fantasmas, também se dá no contexto social. Quando não houver uma reparação histórica, econômica e de justiça, de uma justiça social, dificilmente a gente consegue elaborar simbolicamente esses eventos do racismo, né? Não é apenas falar, é questão algo material, que é o caso agora que a Carla mencionou a respeito desse comitê de diversidade, né? Havia dito para o injusto, é um passo, né? Depois de 10 anos, essa nega maluca, racista, não vai ocupar os corredores de vocês, né? Enfim, cabe a nós a mencionar, cabe a nós nomear enquanto racismo, enquanto sexismo, enquanto táticas de extermínio, né? Basta observar o processo da colonização, né? Essa retirada dessas pessoas de uma forma truculenta, que é o tráfico transatlântico, a qual tira seu nome, tira a sua identidade desse sujeito oco. É uma tática de guerra, uma tática de colonização, que se dá, você olha, a operação policial no Brasil, na Bahia, que é do PT, aqui em São Paulo, que agora está pelo Tarcísio, enfim. E a Bahia, então, que é do PT durante já há um bom tempo que a Bahia é governada pelo PT. E é uma das polícias que mais mata. É essa situação que cabe a gente colocar isso de uma forma madura e direta, enquanto violência. E tanto que isso vai destroçando, né? O estilhaço de uma bala também que mata de uma forma gradativa os seus familiares, né? Aquilo que o Mudanga vai mencionar enquanto um crime, um crime perfeito, né?
Aqui eu separei não, a geologia da psique do Jung, então seminários, em 1921, algo assim, né, que aponta, a gente consegue, né, ler nessa dinâmica psíquica, né, do individual, do familiar, dos grupos, das nações, né, para compreender essas camadas daquilo que é um campo individual, familiar, grupal, cultural e do inconsciente coletivo, né? É isso que a gente caminha nessa formulação do conceito de complexo cultural racial, né? Digamos que o inconsciente cultural estaria, né, entre o C, D e F, né? O inconsciente cultural que o Henderson vai mencionar, todos os conteúdos que ficam entre a memória histórica e o inconsciente coletivo, que abarca, né, essa identidade racial, esse código cultural simbólico de uma dada comunidade, uma dada agrupamento religioso, e aí vai. Aqui separei uma frase da Beatriz Nascimento, né? O branco brasileiro, de um modo geral, e o intelectual em particular, recusam-se a abordar discussões sobre o negro do ponto de vista da raça. Perpetua teorias sem nenhuma ligação com a nossa realidade racial. Novamente com a Beatriz Nascimento, a grande ativista negra, devemos fazer a nossa história, buscando nós mesmos, julgando nosso inconsciente, nossas frustrações, nossos complexos, estudando-os, não os enganando. Novamente, é a afirmação dessa história, que é muito comum. Se a gente bambear um pouco, essa história é mistificada, né? Como se dá hoje nesses grupos de WhatsApp a respeito que uma pauta racial é uma pauta identitária. Essa tentativa de colocar a gente como o algoz na situação. Eu sempre gosto de retomar essa gravura, né? Que é isso, né? Que temor é esse, a nossa presença avançando em um campo de uma produção intelectual? Também eu separei um trecho do Aimé Césaire, Aimé Césaire, né? Que foi um dos mentores do Franz Fanon. A Aimé Césaire também de Martinica, né? A Aimé Césaire tem um texto muito lindo chamado Discurso do Colonialismo e o Discurso da Negritude, né? Um dos as pessoas responsáveis para o movimento da negritude. Aí ele fala: os cromossomos me importam um pouco, mas eu creio nos arquétipos. E ele continua: eu creio no valor de tudo aquilo que está enterrado na memória coletiva de nossos povos e mesmo no inconsciente coletivo. Bom, aí chegamos aqui nessas formulações a respeito, né, dos complexos e dos complexos culturais, como a gente já conhece, né? Complexos, de acordo com Jung. Hoje em dia podemos considerar como mais ou menos certo que os complexos são aspectos parciais da psique dissociada. A etiologia de sua origem é muitas vezes um chamado trauma, um choque emocional ou coisa semelhante, que arrancou fora um pedaço da psique, nessa tonalidade emotiva autônoma. Eu gosto muito de uma definição do Rafael Pedraza, né, que é um analista junguiano da Venezuela, no seu texto Ansiedade Cultural, que ele fala a respeito que os complexos. É interessante, né? Ele fala de complexos coletivos, né? Depois se dá em complexos culturais. E fala, os complexos é uma espécie de uma história mal contada na vida de um sujeito e de um grupo. Acho interessante. Pedaço da história mal contada de um sujeito e de um grupo. Esse é o ponto. Né? A gente olha nossas histórias enquanto pessoas negras em frente a essas violências. Eu falei algumas minhas, né? Ser acusado de furto, né? Tanta coisa que ficaremos só nisso aqui, das formas de violências. E isso fica carregado, fica armazenado uma certa energia psíquica que nos leva a um estado de retração, de suspensão e paralisia. Né? Quando fui acusado de furto de um livro, muito novo, isso me coloca numa. Que isso, né? De onde vem, né? Se o sujeito ele não é fomentado com uma identidade positiva e autêntica a partir de reconhecer e nomear essas violências, isso acaba sendo introjetado para o seu ego, né? A sua imagem de si, uma imagem engessada, se dá de uma forma adoecida, né? Como é essa escultura aqui que o Flávio Cerqueira coloca de uma forma muito assertiva, né? Como ele introjeta isso. Novamente,
Isso é derivado das forças de poderes que nos coloca nesse lugar, né? Senão a gente cai no discurso de individualizar e responsabilizar o sujeito pela situação de uma violência, né? Violência de raça ou de gênero, né? Que é muito comum, né? É, o Conselho Federal de Psicologia teve uma campanha, o racismo é da minha cabeça ou da sua, né? É necessário mencionar, é muito comum na prática. A psicoterapeuta, com a pessoa branca, o analista desdenhar do seu relato, da sua narrativa, né? Falar, bom, não é bem assim, você não está exagerando, né? Você não é persecutório, e entre outras situações que se dá dessa violência dentro do certo terapêutico. É evidente. Validar o discurso, enfrentar o sofrimento e compreender o que é subjetivo desse corpo, né? Essa é a tarefa nossa, né? Nomear o racismo, nomear essas violências e também trazer o sujeito em evidência, né? Aquilo que é dele, né? Atravessado com tudo isso, mas não invalidar e falar que isso é da sua cabeça, né? Mais adiante aqui. Uma definição aqui do complexos culturais, né? Mas eu vou trazer aqui a definição que o Kimball coloca em 2000 nos anos 2000. Ele fala o seguinte: qualquer que seja o motivo dos conflitos religiosos, sociais, raciais e étnicos, que são muitas vezes violentos e sangrentos, tendendo à fúria genocida, eles se envolvem de forma polarizada e rigidamente o conflito de nós, eles. Categorias rígidas por estereótipos que endurecem as projeções negativas mútuas. Vitimização e vingança são dinâmicas que funcionam em uma espécie de bloqueio mútuo, e muitas das consequências desses traumas psicossociais se esticam durante muitas gerações. Muitas vezes, a teologia das justiças transforma alguma dessas lutas e conflitos em guerras santas, por exemplo, o islamismo no Oriente Médio. Como membro de organismos coletivos, os seres humanos ainda tendem a aprender a lidar com as implicações menos destrutivas desse poderoso processo de sombra intragrupo. Como psicólogo e analista junguiano, estou igualmente surpreso com a escassez de abordagens psicológicas para esses problemas na literatura, né? E é um texto que os Kimballs e senhorzinho negro vai elaborar a respeito da ideia de complexos culturais, né? Esse engessamento de eventos históricos que são repetitivos e são armazenados no inconsciente cultural, né? Posteriormente, Thomas Singer assina com Kimball, né, esse conceito, mas cabe mencionar tudo a relação, né, pessoal do Kimball em frente a um homem negro durante a formação de analista, né, que ele tem dois sonhos interessantes, né? Ele tem um sonho que ele estava em um presídio estadunidense com vários homens negros, outro sonho que ele está fazendo a formação como analista e vê um homem negro alto na porta, a qual cumprimentar ele e fala: nunca esqueça do nosso aperto de mão secreto. Então, outras situações que eu considero muito pertinente, né, de trazer o valor do Kimball na contribuição para um pensamento junguiano contemporâneo, né, principalmente na questão racial. Cabe também fazer uma nota de rodapé, né? Esses complexos, eles são fomentados a partir de um nada. Não. As instituições fomentam e vão irradiar formas de aniquilamento material e simbólica, né? Senão a gente entra em um psicologuês, né? Então tudo é um complexo cultural, tudo é um complexo racial. Ora, nós estamos falando de instituições seculares que fazem manutenção de táticas de extermínio. É isso. Essa tática de extermínio são irradiadas no corpo de pessoas negras, nos seus agrupamentos. Isso forma uma experiência traumática, mas como o Kimball coloca, né, de um trauma psicossocial, de um trauma sociopolítico. Que é do nada? Não, né? Eu falei o exemplo, basta a gente olhar o que é a Baixada Santista, né? Nós estamos trazendo aqui uma concepção de complexo, cultural e como um aglomerado de emoções que são derivados a eventos de uma forte tensão que leva a um certo tipo de conflito, que tem uma carga de energia psíquica. E essa carga de energia psíquica que leva a uma relação autônoma. Essa é a ideia de né, que vai falar de complexo pessoal. E aqui no cultural, cabe mencionar que é edificado por processos
a violência das instituições, né? Eu, enquanto docente universitário, cada um de nós, né? Ao se encontrar na estrada de terra dessas encruzilhadas da vida, sabemos o que é, né? O olhar discriminatório das pessoas brancas, né? Ah, então esse complexo ele vem do quê? Ele vem dessas experiências, né? Essas experiências reais, objetivas, que vão fomentando uma força dissociativa que leva o sujeito a não se reconhecer e não reconhecer o outro. É por isso que a Fanny Brown vai falar enquanto complexo racial, que toma pessoas brancas. Né? Pessoas brancas, em que sentido? Da própria violência e não reconhecer a totalidade do outro. É isso que o Jung vai mencionar. O processo de individuação só possa ser vivenciado quando eu reconheço o outro. Reconhecer a existência do outro com a sua integridade. Quando eu não reconheço, isso é uma forma de um sujeito atormentado. Né? Cabe a gente levar a essas nomeações de uma forma muito correta, né? Para não cair num psicologuês, né? Senão a gente vai começar a usar conceitos como defesas, e não não é o conceito que vem antes, é o fato, é o fato, é o fato. Aquilo que é objetivo, aquilo que é um fenômeno social, político, histórico, que vai irradiar força psicológica. Isso é real, né? Não é uma mistificação, é real, né? Não é o caminho não é o conceito para os eventos objetivos, é os eventos objetivos sociais para instrumentalizar o que é isso, né? Então, eu lembro uns dias, um mês, um mês atrás, eu estava indo para o trabalho, ia bater o ponto, né, na faculdade que eu trabalho, o segurança me aborda. Ah, para onde você vai? Eu vou bater, eu vou entrar. Aí começa a me seguir. Eu fiquei muito estressado com essa situação, né? Tô indo bater o ponto do meu trabalho, a segurança me embarra no meu trabalho para falar para onde eu vou, quem eu sou e tudo mais. Eu falei, duvido que você ia fazer isso que fosse uma pessoa branca entrando aqui. Duvido que você ia fazer isso. Não, eu não ia fazer. Não, duvido. É essa força, essa raiva bem organizada, né? Como já diria o Galo, né? O rapaz responsável por queimar o Borba Gato, né? Um, uma figura que eu gosto bastante, né? É isso, é como a gente organiza esse ódio, né? Há uma passividade ao corpo das pessoas negras, há uma passividade em frente às situações que nos colocam em um lugar de suspensão, de não saber o que é isso, né? Não saber que lugar é esse, né? Aí hoje em dia, né? Um pouco mais grandinho, mais forte, forte também, né, engordei também, mas também internamente, uma musculatura egóica, me leva a defender e a compreender que a agressividade era fundamental para a transformação social, né? O movimento negro, os coletivos negros, é a ponta de lança para transformar os nossos espaços, né? Então, hoje eu não temo ser agressivo ou estar com raiva, né? Pelo contrário, é necessário a gente fazer isso, senão entra em um estado de enlouquecimento, né? Que lugar é esse que me colocam, né? Até quando eu respondi essa segurança, né? Fiquei muito bravo. Enfim, trazendo aqui alguns quadros da Rosana Paulino, né? Uma artista plásticas negras, que eu gosto bastante do retrato que ela tem, né? De mulheres negras, fotografia de mulheres negras costuradas na garganta, nos olhos e na boca. Uma frase do Kimball, ele diz: esses sentimentos conectam cada um de nós através de uma narrativa social intergeracional aos nossos diferentes grupos de referências. Isso pode precipitar a projetação, a culpa e o mal entendido, né, dessa relação intergeracional. E se ingessa. Para falar de um trauma intergeracional, ele passa pela não nomeação e elaboração simbólica de uma dada geração. Né? Quando a gente nomeia e fala, olha, isso é violência, né? Isso é racismo. Embora na minha vida o meu tio sempre falava a respeito do racismo, que era perseguido no shopping, era perseguido em tal lugar, e eu na época não conhecia muito. Então, eu achava, meu tio tá exagerando, não é bem isso que ele tá falando, né? Mas hoje eu compreendo a sabedoria que o meu tio tem, né? Ainda quando era criança, ao falar isso em reuniões familiares, né? E aí, meu tio é uma pessoa.
É uma pessoa bem interessante, né? Ele tentou fundar um partido de pessoas negras. Não deu muito certo, mas ele tentou. E aqui outras definições de complexos culturais do Kimball's, né? Tem uma imagem de uma escultura da Rosana Paulino, e aqui tem três pontos, né? Que ele vai falar. São fatores que operam no nível grupal, sendo que se manifestam como processos culturais, a título de exemplo, rituais, memoriais e política. Dois, a teoria dos complexos culturais permite a compreensão de aspectos específicos da vida grupal, dado que mostra como os processos culturais são transmitidos tanto para melhor como para pior em nível inconsciente em indivíduos e grupos. Três, a vida grupal é independente das várias maneiras pelas quais processos sociopolíticos são manifestados. Aqui uma imagem de um quadro do Benny Andrews, que trata a respeito, eu acho que é interessante, né? Um homem negro amarrado, sendo perseguido por outras pessoas. E aqui chegamos, né, a uma imagem da Fanny Browston, né? Esse texto é um texto de 2019, né? Na época eu tenho o original, 2019, e depois de um tempo as vozes finalmente traduzem algo da Fanny Browse, que é esse texto aqui, o complexo facial, né? Antes tarde do que nunca. E aquilo que é, eu coloco, separei aqui uma frase da Fanny. Complexos raciais fazem com que caiamos num espaço sombrio de uma possessão arquetípica que pode rebaixar o outro e levar ao genocídio do grupo cultural de outro. A experiência do grupo de afro-americanos contém um legado ancestral e inclui o Holocausto africano, né? Aí, naquilo que a Fanny Browson vai levantando a respeito desse complexo racial e como isso é tomado em cada um de nós, né? E ela parte do estudo maravilhoso que ela tem, partindo dos pontos que o Jung vai levantando a respeito desse temor da contaminação das pessoas de cor, né? Então, é um texto que eu recomendo bastante que vocês possam se aprofundar. Também separei aqui um outro texto da Fanny Browster, né, que ela traz acerca das questões da escravização. Ela fala: os complexos culturais que desenvolvemos como resultado de nossa ancestralidade genética, a física ambiente que fomos criados e a impressão do coletivo americano são decididamente tocados pela composição racial. Jung estava correto nessa avaliação. Eu estou certo de que há momentos em que um afro-americano estaria mais do que disposto a mudar sua pele, para mudar sua condição para os dias pré-escravidão. Quem gostaria de viajar através do Oceano Atlântico, com milhares de capturados e almas na barriga de um navio negreiro, arrancados de tudo o que se conhece sobre a vida? Quando Jung diz sobre a mudança de cor da pele, não acredito que ele realmente compreendeu a tristeza e a força de viver através dos séculos de africanos. Os americanos já haviam resistido, né? É um ponto muito certeiro que a Fanny vai levantando essa realidade estadunidense que se dialoga com o nosso contexto brasileiro em frente a esse complexo racial, a forma que ele é composto, né, dadas as violências, né? A violência racial cometida nas nossas comunidades. É, então, bom, outras gravuras aqui que eu achei interessante. Uma gravura do século XIX, né, de pessoas sendo levadas ao grande sequestro, ao grande holocausto. Outra, uma imagem famosa, né, do Todos Negros, uma fotografia, né, de 1982, né, e como essas imagens elas se atualizam ao encarceramento em massa dos homens negros, né, dos jovens negros. E, novamente, é a naturalização em frente a essas violências, né, que se dá por meio dessas formas brutais, como que né, se dá na, na, na violência na Baixada Santista, entre outros espaços, no Brasil lá fora, onde se mata fisicamente, mas também simbolicamente, né? A humilhação, né, que se dá. Me faz lembrar outro caso, se estiver enganado, ocorreu em 2016, da Cláudia Alves. Não lembro muito bem o ano, mas foi com a Cláudia Alves, uma mulher negra do Rio de Janeiro, que ela foi baleada
por uma operação policial no Rio, e o corpo dela vai sendo arrastada do Camburão, né? Da favela até o IML. E as pessoas da rua paravam para falar: olha, tem um corpo sendo arrastado. E a polícia pouco fez e nada fez, né? É uma forma de contestar o lugar das pessoas negras. Isso é operado por meio de políticas e decisões que se ocorrem, né? Enfim, que uma frase do Abdias Nascimento que eu gosto bastante, né, que aponta resistências negras, que ele fala o seguinte: os donos do poder permaneceram os mesmos. A sorte do ex-escravizado, consequentemente, prosseguiu nas mesmas. Apenas com a intensificação crescente da desintegração da personalidade e do grupo familiar do negro, agora havia a prostituição da mulher negra, a criminalidade do negro, a delinquência da infância negra, a família negra estava destituída das possibilidades econômicas de sobrevivência a um nível de uma condição humana normal, né? Trazendo aqui as vozes de lideranças negras na década de 70 para afirmar todo o nosso ativismo e luta. Bom, aqui uma fotografia de um movimento negro, né? Fiz aqui alguns diálogos com aquilo que o Tom Azinger vai falar a respeito das defesas arquetípicas do espírito grupal, né? E dialogando isso enquanto a resistência dos movimentos negros para reafirmar uma identidade positiva e autêntica, na medida que a minha dor ela ecoa com outra pessoa, e isso não me coloca nesse lugar de enlouquecimento, de achar que isso vem de mim, que isso é culpa minha, e entre outras situações, né? O movimento negro, como a Nilma Gomes vai me levantar, ele é educador na medida que o sujeito consegue fortalecer sua identidade e a sua ação nesse mundo, né? Não de uma forma passiva ou retraída, mas de compreendendo, de nomeando e saber que por detrás há uma comunidade que nos ampara de algum lugar em frente às nossas ações, né? Ou seja, não estamos sozinhos, né? A base e há movimentos que nos garantem em frente a uma dada articulação política que a gente faz. Óbvio, não dá para romantizar nada em nenhum movimento, mas é compreender que a base política, a base coletiva, nos favorece de uma compreensão, né, que o meu colega de algum lugar está comigo, eu estou com ele nessa luta, nessa caminhada, nesse aquilombamento possível que se dá nos espaços coletivos, né? Que Voz e uma jornada, uma revista. Também gosto muito dessa fotografia do Carlos Vergara, né, que é poder, né? São três homens negros no meio do carnaval durante a ditadura militar, né, de apontar a nossa força, né? Como havia dito no início. É, o lado polo positivo desse complexo racial é a afirmação da nossa identidade e a nossa tecnologia ancestrais para conseguir subverter as situações de aniquilamento acumulados durante séculos, né? Que aqui estamos é porque há muita mandinga, há muitas formas possíveis de reinventar os nossos corpos no meio das encruzilhadas, que é essas encruzilhadas a qual se dá a nossa voz, se dá uma dinâmica possível de gingar nas instituições. Esse é um ponto necessário que a gente precisa ter, né? Saber que nós estamos sozinhos, que nossos passos caminham com essa ancestralidade, que é memória, que é vida, que é trejeito, que é formas possíveis. Trejeitos nosso, né? Senão a gente massifica, né? E achar toda pessoa negra tem que usar brinco, tem que usar black power, tem que usar roupa larga, entre outras coisas. E não é isso, né? É interessante alguns espaços quando o sujeito ele opera no modo colonial, né? De impor no outro uma forma que não corresponde a ele. É muito comum isso, né? Então, uma pessoa negra tem que usar, talvez não, a pessoa tá bem assim. Porque eu dou essa nota de rodapé para a gente ter uma ideia muito generalista do que é nesse corpo, né? Que é muito comum desde a década de 50, né, a pessoa falar o problema do negro, né? Alguma situação sobre tema racial, as pessoas olham para as pessoas negras, mas não é, é um tema de todos nós. O tema das relações raciais é o tema de toda a sociedade brasileira. Isso inclui pessoas brancas, evidentemente. Sobretudo e contudo, as pessoas brancas, que são agentes que vão fomentar essas táticas, né? A outra fotografia que eu gosto, né? Os homens negros numa roda de capoeira. E essa aqui gosto bastante, né? Que é
menino negro aprendendo capoeira, né? Com uma fotografia que está no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Nos coloca nessa resistência em frente às situações que somos levantados, né? O meio da ginga, essa é a ginga que é ancestral e ela é constituída, né, nos espaços da coletividade, né? Não há saída, não há possibilidade que não seja a luta coletiva, né? Que nos garante a existência nossa nessas estradas de terra, né? Bom, falei demais, né? Deixar aberto aí para a gente dialogar, trocar figurinhas em frente às situações nossas, enfim, né? Muita coisa, muita coisa, mas vamos nessa, né? Nessas trocas de diálogos. Ô, Ó, Bruno, Luísa aí. super, super obrigada, né? Como é importante a gente conscientizar esse complexo hoje em dia, né? Antes de eu comentar aqui, eu queria convidar a Virgínia para abrir essa discussão. Boa, maravilha, por favor. Bruno, muito obrigada, né? É, eu acho que você fez um trabalho. Eu estava aqui, eu até anotei. Você começou com as mulheres, né? Você falou de Beatriz Nascimento, de Cida Bento, da Fanny, né? É, e eu traria também Sueli Carneiro, né? Que é alguém que eu gosto muito, que eu tenho lido. Enfim, você vai fazendo um trabalho de ancestralidade, né? É muito interessante a sua fala, porque você traz as mulheres como um campo de proteção, como uma roda, né? Uma roda das mulheres, uma roda bem ancestral, né? Então, você traz coisas muito dolorosas, né, da época de Getúlio, lá da primeira Constituição, com todas as dores, e aí você volta a falar de mulheres potentes e protetoras, né? Eh, Você vai lá para a década de 50, quando teve todo aquele aparato da ONU, no trabalho com o Florestan e com o FHC, e volta para as mulheres, né? Então, e volta para essa proteção desse grupo de mulheres. Se fala da irradiação do extermínio e volta para o grupo dessas proteções deste feminino, né? Fechando com a Fanny Brexter, né? Eu acho isso muito potente, né? Você não faz um trabalho linear, você faz uma roda, né? Uma roda de conversa, uma roda de conceitos. Acho que é isso, né? Não sei se cabe isso que eu estou te falando, não sei se era essa a ideia, mas é isso que ficou para mim. Eu agradeço a tua voz presente aqui com tua trajetória, Virgínia. Ô, Bruno, eu queria também chamar mais uma pessoa aqui para a discussão, antes da gente girar aqui, porque é o Pitágoras, né? O Pitágoras é um outro analista preto do IJUSP, ele fez um trabalho belíssimo que eu queria muito que você conhecesse, porque ele falou do racismo nos institutos junguianos, né? Foi um trabalho muito corajoso, mas muito necessário, assim. Você tá aí, né, Pitágoras? Eu tô aqui. Oi, Bruno. Eu já conheço o Bruno, né? Já tem alguns anos. Conheço e agradeço, né? Eu conheço e agradeço que é o psicólogo da minha irmã já há muitos anos. Você leu o trabalho dele? Acho que você não conhece, né, Bruno, o trabalho, mas Ah, depois eu compartilho com você, que é mais focado, é muito bonito o que você traz, né? Você traz pessoas importantes, né? Para mim é muito, não conhecia quase nenhuma das que você, o meu trabalho eu cito outras pessoas, né? É, mas foi muito gostoso te ouvir falar. À medida que o meu trabalho é mais focado assim, como que a questão do racismo estrutural interfere na prática clínica de nós, né, analistas, tanto com pacientes brancos quanto com pacientes pretos, assim, eu acho que interfere, né? Eu acho que todos nós guardamos esses estereótipos
inconscientemente e que acaba e que acaba interferindo ali como eu olho o meu paciente, né? Quais as fantasias naquele momento? Será que eu tenho uma fantasia? Se eu sou branco, eu tenho uma fantasia de poder em relação ao meu paciente preto que está ali na minha frente? Eu tenho pena, eu tenho medo de falar alguma coisa que vá magoá-lo, me vem um desconforto em relação a alguma história. E o contrário também, né? Se eu sou um analista preto e na frente de um paciente branco, será que também eu quero dar o meu melhor? Que fantasia é essa quando eu quero dar o meu melhor para o paciente branco sendo preto? Quando eu quero ter a sensação que ela está gostando do meu trabalho. Então, acho que são várias fantasias que tanto nós analistas quanto a brancos e pretos, a gente carrega, né, tudo isso, só que a gente não questiona muito. Você troca e você coloca isso muito legal, né, assim, que a questão da racialidade não é uma questão do preto, né? É uma questão geral. E aí eu tenho uma coisa meio utópica, assim, que de repente, sempre que eu vejo as palestras falando de racismo, são sempre nós, pessoas negras, né? E aí eu tenho esse sonho utópico, assim, falei, nossa, gente, quanto que será que eu vou ver uma pessoa branca falando de racismo, né? O racismo do ponto de vista do branco. É, porque é diferente, né? Os olhares, né? É diferente as vivências. Quais são as referências, né? O que é o letramento racial no dia a dia, né? De um analista branco? O que que isso significa? Então, isso é a minha utopia aí, né? Para nós, né? Para os nossos grupos. E é legal que eu fiz uma extensão recentemente num trabalho desses conceitos para profissionais de saúde em hospitais, né? Eu acho que isso também interfere. O jeito como a enfermeira branca olha, né, para um paciente preto, o jeito que um médico, né, ele fica mais irritado, né, quando um paciente preto fica fazendo muita pergunta sobre tratamento, fica mais irritado em relação, né, se A fosse taxa de violência obstétrica, né, Pitágoras, para exato. mulheres pretas, que é bizarramente Tá. superior, né? Não, é um absurdo. Tem um estudo americano que ele mostrou que bebês pretos em UTI neonatal, quando são tratados por médicos pretos, eles têm muito maior chance de sobreviver do que quando são tratados por médicos brancos, né? Então, claro que essas coisas interferem, né? Esses estereótipos interferem de forma muito grave e a gente precisa discutir mesmo isso, né? Então, parabéns, Bruno. Muito bom o seu trabalho. Eu agradeço, Pitágoras, eu agradeço, né? Agradeço bastante. Muita consideração e carinho aí. Ô, Bruno, tem quase 100 inscritos aqui, então isso aqui vai circular para muita gente. Eu só tenho, só fico com pena das pessoas não estarem aqui agora, né? Assim, para a gente discutir. Eu queria abrir essa roda aí para quem quiser, né, perguntar, colocar coisas. Bom, eu vou pegar aqui então, se alguém quiser me interromper a qualquer momento, tá, gente? Assim, eu tenho duas perguntas para você, né? Assim, uma é uma colocação, assim, porque do quão necessário essa conscientização desse complexo cultural, né? Porque eu acho que, enquanto inconsciente, né, assim, acho que recai muito naquilo, né, trazido pela Cida Bento, que reforça um pacto, né, narcísico, assim, da branquitude. Essas discussões recentes que motivaram essa conversa que a gente começou a ter, e aí o convite para vir aqui, o que vai me indignando muito, né, assim, é como a discussão não acontece, como o diálogo não acontece, né? Porque as pessoas pegavam exemplos como aquele da Maria Rita, enfim, e traziam aquilo como, olha, né? Assim, olha aí, tá vendo? Estão tratando. E aí tinham pessoas pretas dizendo, cara, o exemplo foi muito racista, né? Assim, e as pessoas falavam assim, mas olha, o que que tem a ver a história? Gente, era uma cegueira e uma surdez, assim, pera um pouquinho, tem uma violência que foi cometida nessa fala, assim, né? Porque daí cancela, porque daí isso. Quando na real, bom, às vezes até consigo entender uma política assim, de cancelamento, porém o que acontece em geral não é isso, né? Assim, as pessoas tentam dizer e elas diziam, mas não pode dialogar? E eu pensando, gente, elas estão surdas para o diálogo e exigem, então, mais uma vez, outra vez, né? Assim, se é projetado ali a violência que se está sofrendo aqui, né? Me lembro muito da Grada Quilomba, quando ela vai dizendo, olha, fomos roubados, o cara que vai nos roubar, quem foi roubado, né? Assim, como é que isso é projetado, como é que fica lá? E eu acho que isso é muito reflexo da atuação de um complexo cultural, né? Assim, e aí eu me lembro da Spivak, né? Pode o subalterno falar, né? Assim, que
Mas é só dialogar. E eu pensando, gente, mas está sendo dito agora, e as pessoas não conseguem ouvir, elas só conseguem. Mas a Maria Rita, a família dela, que não tem nada a ver, estou usando um exemplo, mas pode ser qualquer outro. Teve 350 dessas discussões, né? Assim, então eu queria trazer isso aqui para a gente conversar, né? Assim, como esse complexo, a própria Fanny, né, Brewster, ela vai dizer ela fala, cara, o Jung esteve, ele pisou no chão ali dos Estados Unidos, o Ku Klux Klan torando, não tem uma palavra sobre a violência branca, né? Assim, isso não é visto, né? Não é nomeado, não é, né? Assim, né? Como é que opera isso, né? Assim, como é que a gente conscientiza disso? Porque é muito, muito grave, né? Mas acho também, sabe, Li, que isso acontece aqui, né? A gente Oh, muitas vezes usa esse exemplo de fora, né? Mas o Bruno trouxe aí as vivências dele, e a gente pode ficar aqui falando de uhum, muitas histórias, né? uhum. Então, eu como analista não sei reconhecer, mas você tem mesmo CRP? Uhum. Mas você fez esse curso? É Então, mesmo, sim. sim, né? É, e já conversei isso, né, Pitágoras? Já falei disso com você, enfim, outras pessoas conhecem essas histórias, né? Mas o jeito que você fala, apesar de você ter essa fala mansa, você é muito agressiva, né? É bem característico de negros. Vocês são muito agressivos. Então, assim, essa não. Também esse não olhar para dentro, porque nós temos isso, né? O Bruno trouxe uma situação com o instituto do qual nós fazemos parte, né? Uhum. Isso é muito sério, Não, né? essa discussão da Maria Rita aconteceu dentro dos nossos círculos, né? Estou mencionando Sim, aqui uma sim, coisa que aconteceu sim, aqui do sim. lado, né? Então, assim, sim, aconteceu aqui, né? Mas como é que a gente lida e traz isso para a luz, né? Uhum, Ou talvez fique tão iluminado que cega, uhum, né? Essas questões eu acho que precisam ser trazidas como nossas, né? uhum. E que o racismo não é um problema negro, é um problema branco, Total. Uhum, é uma questão branca, uhum, não é uma questão negra, né? É, então, eu acho que também lidar com isso, né? Também trazer essa discussão para a roda, uhum, acho que uhum, isso é bem importante. uhum. Assim, acho que na nossa cena está muito ainda, né, eu acho que a gente está muito aquém ainda, né, de uma discussão mais igualitária, né, no sentido de, né, o que que o branco tem a dizer, né? Então, acho que eu conheço vários amigos, né? Aliás, a maioria dos meus amigos são brancos. Já é uma questão sempre que eu tenho que me colocar, né, a refletir, porque isso, né, também já tem um reflexo aí, né, do racismo estrutural. Mas, assim, eu vejo, são pessoas letradas no sentido que estudam, etc., mas aí tem uma coisa assim, tá, mas você reconhece o seu privilégio branco, mas o que que você está fazendo em relação a isso, né? Qual que é a sua ação? Eu dou aula, eu atendo e tal. E você, né? Qual que é o seu papel dentro dessa luta, né? E fica aquela coisa, né? E fica aquela coisa muito egóica. Não, mas eu reconheço, eu leio e tal. Então, acho que a gente precisa fomentar mais a ação, né? Sair da coisa do ego, de coisa e trazer, né? Trazer isso, porque é uma luta de todo mundo, né? Acho que é uma luta e não pode ser uma luta só de pessoas pretas, né? Enquanto as pessoas brancas não lutarem também, ficarem só, né, nessa parte, acho que fica isso a gente não vai andar muito, né? Vai ficar como se fosse só dois grupos, né, degladiando, né? É isso. Quem mais, gente? É isso, né? Esse negócio de cancelamento. O nosso CPF é cancelado. Nosso CPF é cancelado.
a nossa carteira de trabalho é cancelada, você fala alguma coisa fora do tom na sala de aula, aí eu tenho um risco de perder meu emprego, enfim, né? Há outras coisas canceladas que o branco nunca vai vivenciar isso, né? Como, né, Virgínia Pitágoras bem mencionou, né? Ah, é tanta coisa, né? Dá uma raiva, mas faz parte. Não, é isso que eu fico. Essa. Hoje, num desses grupos, né? Assim, agora, aconteceu faz meia hora, assim, né? A gente discutindo o livro lá do Pedro Cardoso, não sei o quê, e aí um homem branco, do alto do seu privilégio, fala: gente, mas a questão é de classe, porque, né, nisso é 1%, né? A opressão não está na classe, no gênero e na raça. Eu falei: bom, bem, você vê que você não é mulher nem preto, né? Assim. Como assim, né? É muita arrogância, né? Assim, é de uma. E aí, depois, quando você manda uma dessa, como é que faz, né? Quando você. E aí é isso, quem que cancela quem, né? É isso que para mim é muito revoltante, né? Assim, agora, em termos de sociedade, né? Assim, o que eu estou pensando aqui, eu gosto muito daquele texto, né? Do Hillman, embora seja um homem branco, mas é um homem branco falando da branquitude, né? Sobre o racismo. E quando ele vai contando, né, assim, um pouco essa ideia do, do branco, eu acho sempre necessário lembrar um pouco da onde surgiram essas identidades, né, assim, quem que inventou o preto e o branco, né, assim, porque hoje fica, mas pode ser tudo a mesma coisa, mas quem que inventou isso, né, então hoje tem uma marcação política que se faz necessária para alguns não morrerem, né, assim, agora o que eu fico aqui pensando em projeção, num conceito mais junguiano de projeção, quando você projeta no outro algumas coisas, né? Quando você pega essas identidades, divide corpos, põe metade aqui, metade ali. é, Se a gente sai da psicanálise para a psicologia junguiana, né? Assim, eu acho que tem um negócio da projeção que é diferente, que a projeção também serve para eu colocar meus conteúdos ali para depois trazer para mim, né? Assim, então, em que sentido que eu tô tentando pensar aqui, né? Tem conteúdos que seriam muito importantes de serem recolhidos, não só, né, por uma coisa que já seria incrível, que é retirar a violência de certos corpos, né, assim, mas tem uma outra coisa, assim, como sociedade de modo geral, né, eu fico pensando, o Hillman ali traz, né, quando se rouba, quando se tira, é, quando você olha para o outro, fala, esse é o que rouba meus bens, né, e ele fala do branco como esse cara que quer ser excessivamente o bem, o bom, né, assim, a luz, que não entra ali nas profundezas, né, na sombra, né, assim, é, e ele vai dizendo sobre isso, assim, então, será que roubar esses bens e adentrar numa realidade que é mais sutil, que é mais profunda, que é menos material, assim, não seria uma coisa que todos nós teríamos que fazer enquanto sociedade ocidental, capitalista, né? Assim, então recolher isso também teria essa função, né, Bruno? Assim, então eu queria adentrar nessa dinâmica do complexo cultural agora como uma coisa para todos nós pensarmos, né? Assim, quando essa projeção aparece sintomaticamente assim, mas o que que ela traz como prospecção, né, de sociedade? É, esse receio de preservar algo muito precioso, que na verdade é uma lixeira, né? Exato. Uhum. Que é um modelo de, é um modo de operar social que não vai funcionar, que não funciona. Uhum. Que Não- precisaria ser roubado, né? É, acho que é um ponto que, né, que a Cida Bento vai levantar no seu texto clássico sobre branquitude, essa onda, né, essa onda branca que leva o sujeito a temer, né? Delicado demais. Enfim, eu fico lembrando assim, lembrando de alguns textos, né? Tem um texto que eu gosto bastante, que é do Leon, que é um russo, que é o Leon Poliakhovsky, que é o mito ariano, né? É um texto bem interessante. Ele é um sociólogo russo, ele vai levantando a respeito das origens das grandes nações, né? França, Alemanha, Portugal, e aí vai. E ele vai sempre mencionando que há um tema mítico dessas grandes famílias que vai fundar essas nações, a respeito de que alguém sempre, algum ente da família uma descendência divina, né? É alguém muito maior, deprimente a outros agrupamentos. É interessante se compreender essa geologia da Europa em torno de algo muito precioso, divino,
que a pessoa tende a guardar para si, né? Esse divino, né? Esse autorreferência que se dá nessa construção mítica dessas famílias que vai fomentar aí nações como a Europa, a Alemanha, Portugal, né? Ainda há pessoas que esperam o Dom Sebastião, né? Aquele rei português que se perde na navegação e é santificado, entre outras figuras que vai sendo fomentadas, né? De algo intocável, né? Divino, né? Uma descendência divina. Não por menos, né? Essa foi a narrativa da extrema-direita. Estaremos aqui numa sociedade, uma oligarquia, né? Se o golpe tivesse dado certo, né? E é Uhum, dessa ascensão, né? Essa narrativa aí. uhum. Pra caramba. Pois é, né? Isso que é o corpo ideal, né? Projetado para quem, né? Assim, para quê, para quem, né? Para que regime, né? E de preservação, né? Há um senso de preservação de si, né? É isso que vai levantar o Brasil, né? O Brasil, desde o processo colonial, essa terra é de fulano, essa terra é do meu parente, essa terra é de alguém. Sempre alguém é dono de algo e ninguém é dono de ninguém. Que é um pensamento da classe média, né? Classe média também na questão do imposto de renda, mas não dá, isso vai sendo repetitido, né, ao longo de décadas, né? Eu lembro um texto do Roberto da Mata, né, que é falar a respeito, sabe com quem você está falando? Né? Essa invocação da carteirada, né? Sou filho de Ciclano, sou filho de Beltrano. Todo mundo quer ser algo importante, né, de um contexto de uma sociedade fomentada por meio de fortes violências, né? O mínimo possível de reconhecimento, de olhar de importância, né? Aquele ditado lá, o mínimo assim, a pessoa já é rei, né? Já é reino de algo. No meio do destroço, né? Um pouquinho de pão já é algo máximo. E aí Uhum, vai sendo uhum. produzido esse modelo subjetivo e coletivo, né? Dessa alma brasileira, né? O que mais, gente? Acho que dá tempo ainda de uma perguntinha, mais uma colocação. O povo aí da câmera aberta não quer entrar aqui na roda um pouquinho? Boa noite, gostei muito, acho que concordo com a Virgínia também quando você traz as mulheres, assim, para falar um pouco desse lugar, muito por conta que eu acho que as mulheres carregam dentro de si um arcabouço de memórias e quando a gente está falando também de um lugar de memória que é muito além da nossa existência, né? É muito no lugar de ancestralidade. Então, evocar as mulheres eu acho também fundamental, assim, para fundamentar esses complexos, né? E fundamentar o que a gente traz em relação a memórias e como a gente constrói a partir das memórias vividas e também a partir das memórias trazidas, assim, né? No nosso contexto cotidiano de violências e tal. Aí eu só queria entender assim, como você acha que a gente pode superar algumas questões, assim, se há superações ou se da mesma forma que a gente vive e opera por esses complexos, né? Como a gente pode superar, por exemplo, às vezes até uma dificuldade de discutir nos grupos, né, com outras pessoas brancas ou outros analistas brancos, assim, que é uma dificuldade, assim, além de um apagamento dessas discussões, acho que ninguém consegue discutir sobre isso, e as discussões são muito rasas em relação a isso, acho que às vezes as pessoas vivem em algum tipo de neurose mística, de alguma coisa muito profunda de si, de uma elaboração de sujeito muito, muito profunda e muito distante do coletivo, tem algumas questões assim que eles consideram coletivo e as coletividades como algo nocivo, como algo ruim, como se não fosse benéfico para o desenvolvimento das pessoas. Então, essas pautas são pautas que não deveriam ser trazidas ou são pautas como de cunho de uma neurose, né? Então, pessoas que vivem por pautas coletivas teriam algum tipo de neurose
e elas não estão individualizadas o suficiente, assim, né? Muito porque a alma não tem cor para algumas pessoas. Então, eu acho que é algo que é muito difícil de, não só de superar, mas de trazer para algumas discussões. Por exemplo, hoje tem 22 pessoas, deveria ter mais pessoas, porque às vezes a gente vê em grupos de estudos com 70, 80 para escutar um homem branco falando, lendo coisas assim banais. Então, acho que tem uma não disponibilidade, às vezes, para a gente, dessas pautas, né? Acho que do nosso meio junguiano, assim, e eu acho que isso é uma coisa, uma ferida, assim, sabe? As associações, a forma, não discutir os termos, endeusar Jung como se ele fosse o ser de toda razão, né? E não pode ser discutido, mesmo quando ele é extremamente violento nas suas falas, enfim, racista, isso não pode ser falado, porque ele era um homem de seu tempo, era o espírito da época, sempre joga umas desculpas assim, então acho que é raso ainda, é muito, mas assim, raso no nível violento, né? Não, acho que não é nem raso, é muito violento, né? Aí eu queria te ouvir um pouco. Já falou tudo, né, Daniele, a respeito disso. Parte desse ponto mesmo, desse silenciamento, né, dessa relação que até onde a gente sustenta, né, esses diálogos de alguns espaços coletivos, principalmente no campo junguiano, né, que há sempre, né, ainda mais há uma pouca presença de pessoas negras, né, algum afastamento, e como isso vai se tensionando, né? Não tiver pessoas assim com um senso de consciência racial, política, né, como a Carmen e outros colegas, isso parece um papo de uma pessoa assim que está, como você falou, em um estado sintomático. Não é, né? Pelo contrário. É tão perversa a situação que parece que somos nós a pessoa enlouquecida, a pessoa barraqueira, que é a palavra, você está sendo barraqueira, coloca pelo em ovo. Melhor de tudo, clientes nômade têm direito a um chip internacional. E isso vai sendo levantado em diversos espaços, né? Como isso vai sendo naturalizado dessa discussão, né? Eu acho que não vejo outro caminho que não seja a discussão mesmo, né? Discutir a respeito, estar em coletivo, né? Estar em coletivo acerca dessas tensões que são geradas, né? Acho que é o trabalho que a Carmen, a Virgínia e o Pitágoras, demais colegas, do IJUSP, vem realizando por meio dessa discussão, né? Ventilar, né, o tema para fora é uma forma de dar resistência, né? Esse é o caminho, né? É possível ter uma agenda institucional a partir dessas pessoas em um espaço que né, conheço um pouco algumas figuras aí em outros lugares do Brasil afora, né? Mas aí tem que sustentar. Acho que é necessário sustentar até o fim. Não, e é só Sabe uma complementar que às vezes a gente também, assim, essa questão eu acho que, né, sobreviver, né, a toda essa violência já é uma forma de resistência, o que é mais que a gente pode fazer? É, eu acho que às vezes é o letramento, né? Às vezes não precisa, né, falar numa palestra se não é a vontade da pessoa para 20, 40 pessoas e tal. Às vezes é uma pequena coisa, um pequeno grupo de amigos ali que você tem e sai algo ali que você considera, pô, que gente, para tudo, vamos repensar isso que foi comentado aqui na roda, sabe? Às vezes é um amigo só que você está conversando com ele e ele faz algum comentário, você percebe, ó, vamos analisar isso aí que você falou, sabe? Meio, eu acho que isso tudo são formas da gente ter resistência, né? Não precisa só, né? Não precisa ter essa luta contra 100 pessoas. Às vezes as pessoas que a gente ama, que a gente gosta e que a gente quer vê-las melhor, né? Nesse sentido. Eu acho que a produção também é tão importante, né? Assim, eu sei que precisa ser aberto o espaço para que a produção circule, né? Mas assim, o que eu fico pensando é tanto isso que o Pitágoras estava falando, né? A gente, sei lá, num lugar de branquitude falar do racismo, mas também quando se fala, né, assim, não só do racismo, mas da potência preta, da psicologia e tudo mais, assim, que seja falado, né? O texto do Pitágoras foi excelente nesse sentido, assim, porque era ele falando a partir de um lugar da contratransferência, da transferência né, como sujeito ali, eu acho isso muito potente, né? Porque é os outros falando da gente como mulher, da gente, né, como. É muito foda esse lugar de objeto de pesquisa sempre, né? Eu acho que a gente pegar o lugar de sujeito ali e produzir, né, texto e narrativa, né? Eu acho isso muito potente, né? Cadê você, Daniela? Mudou de lugar.
Eu penso que acho que a gente tem por isso que talvez seja a questão do complexo, né? Porque tem tantas camadas assim que a gente tem que superar, até para a gente se tornar protagonista de um espaço, e às vezes são espaços de disputa muito perverso, né, e muito violento, assim. Às vezes eu fico pensando, às vezes, em algumas escutas, né, como, por exemplo, uma pessoa se sente incomodada de ter ganhado um jogo de cartas. E, tipo, é um incômodo, é uma ansiedade que é básica. E a pergunta é: você não se vê vencedora? Você não se vê merecedora de ganhar um simples jogo de cartas, assim? Então, quando a gente vai pensando que tem questões muito micro ainda a serem resolvidas dentro da individualidade, né? Quando vai para um lugar assim expansivo, né, de se colocar, de se projetar, exige do sujeito, exige da pessoa, assim, um grau de, às vezes, de abafamento, assim, da escuta, sabe? De você não ouvir, não estar em determinados grupos e você se concentrar única e exclusivamente naquilo que você quer dizer, né? Eu acho que isso exige muito, assim. Então, às vezes, parte de uma superação coletiva, mas eu nem sei se a gente tem tantos braços ainda para ter principalmente do meio junguiano, que eu acho que eu acho que da psicologia talvez seja um dos meios mais embranquecidos, assim, e é muito assustador a relação muito embranquecida, né, do meio junguiano, assim, muito por conta dessa lógica greco-romana que se enfiou na cabeça deles, assim, de um jeito que não sai mais e não dá para sair, assim, se você for discutir qualquer coisa, é sempre uma discussão muito cansativa, assim. Então, eu acho que a gente tem alguns problemas e eu não sei nem se a gente precisa ficar resolvendo problemas nesse sentido. Eu acho, às vezes, que a gente tem que ficar mais propositivo a criar outras coisas, ou criar outros meios, ou sair um pouco desse cansaço, assim, sabe? Por exemplo, ninguém se questiona porque nigredo incomoda. Tipo, não é uma palavra que não se incomoda para algumas pessoas, mas quando vão começar a fazer algumas associações teóricas assim, não incomoda, assim, né? Mantém-se dizendo nigredo é a parte ruim da pessoa, assim, né? É a parte pântano, a pantanosa, não sei o que sei lá, sombria e tal. Então, mesmo que é uma relação, assim, teórica, foi um cara que escreveu, foi um lá, escreveu. Hoje, por que a gente não consegue repensar algumas teorias, assim? Por que a gente não consegue repensar falas racistas, o letramento, como o Pitágoras falou, né? São coisas que a gente não consegue discutir ainda assim com maturidade. Às vezes falta às vezes até de maturidade. Parece que pega na pessoa um lugar que que ela não consegue ouvir algumas coisas, né? Parece que ela sai sempre muito magoada, assim, muito ferida, né? E a ferida não é dela, né? Não é o lugar, né? Mas só o fato assim de perder um posicionamento, um lugar de poder, parece que você está enfiando uma faca no pescoço dela, assim, né? Não é, você só está, não está nem disputando o poder, você não está tirando Tá ninguém criando dos um lugares, né? incômodo, Mas né? você está discutindo justamente por que as coisas não podem ser repensadas, né? E justamente repensadas porque outras pessoas precisam existir nesses espaços. E eu acho que alguns grupos, alguns espaços assim, de discussão não querem que outras pessoas existam. E aí, de novo, reforça todas as violências e ninguém consegue discutir isso, e vira uma neurose, é sintomático para aquelas pessoas que desejam existir, né? Enquanto outros grupos acham que não, está bom do jeito que está, não precisa mudar, né? Porque eles existem, quem não existe são os outros. Se eu não estou vendo, também não é problema meu, né? Isso que você está falando é tão importante, sabe, Daniele? É, eu era sozinha até então como pessoa negra, né? Eu estou no JUSP desde 2002, né? Então são 22 anos, né, que eu transito nesse lugar. E por muito tempo eu fiquei como talismã. Não, mas a gente tem, ó, tem a Virgínia, tá bom, não precisa mais. Né? E isso foi uma das coisas que eu coloquei em pauta na discussão do JUSP lá atrás, há muitos anos, e que em algum momento me disseram, olha, fica no seu lugar, a
a gente já deixou você entrar. E a gente já viu que você não é tão esquisita, tão maluca, né? Tão confusa, né? É, e isso vai se furando muito devagar, né? É muito devagar. Esse foi um lugar conquistado e por resistência, né? Por insistência. Eu insisti e resisti por esse lugar. E insisto e resisto, né? Então, quando entraram outras pessoas, né? Porque eu entrava nos elevadores, nos congressos, as pessoas ficavam me olhando assim, tipo, como você entrou aqui? E não nos congressos fora, principalmente nos congressos brasileiros. Todas as vezes, Principalmente nos daqui. principalmente. Então, todas as vezes que eu fui barrada para entrar no local do congresso, no hotel, foi no Brasil. Todas as vezes, né? Então, assim, eu lembro que uma vez um segurança disse para mim, não entre sem crachá, senão da próxima vez você não vai entrar. E em outros países, eu entro tranquilamente, porque eu sou a única, muitas vezes. Então, assim, é um lugar que se tem conquistado, sabe? É chato, é muitas vezes chato, mas isso que nós estamos fazendo aqui é muito potente. Eu acho que é um lugar de insistência, resistência, existência, né? Quando o Bruno disse assim, o segurança foi atrás porque eu fui bater o ponto, né? É isso, é entrar no Congresso ou entrar, hoje um pouco mais tranquilo, mas é entrar também no prédio do IJUSP e o porteiro dizer assim, mas tem certeza? A senhora sabe onde vai mesmo? Né? Não, senhora, eu estou sendo, não me chama de senhora. Você sabe onde vai mesmo? Né? É, e aí eu digo, sim, eu sou do IJUSP. Ah, tá, desculpe, senhora. Aí eu viro senhora. Né? Então eu passo a existir. Esse é um exercício, mas eu não acho que é um exercício que se tem que desistir. Eu acho que é um exercício da gente estar nesse coletivo, da gente estar junto. Eu não sei, Bruno, você também tem essa experiência, né? Tem essa experiência pelo IJUSP, tem essa experiência na universidade, eu acho que a gente pode falar disso, né? Pitágoras já trouxe também experiências muito semelhantes. Eu A acho gente não que vai se livrar delas, né, Virgínia? Acho que a vida inteira, né? O ano passado ainda, né? Eu moro aqui perto da Paulista. Aí o ano passado estava super resolvido em relação às questões raciais, discutindo outras coisas com o meu analista. E aí, 11 horas da manhã, em plena quarta-feira, estava saindo de bermuda para levar uma, três camisas para costureira, que é aqui perto também, chinelão, bermuda, regata, normal, né? Tava saindo de casa, quarta-feira, e aí duas motos vieram, me cercaram e pediram para revistar a, a minha sacola, perguntou se eu tinha droga na sacola. E com a arma na mão, né? Claro, né? Você fica assim, gente, que violência, né? Assim, não tem por que que eu sou suspeito, né? Claro que é óbvio, né? Eu só questionei isso. É, então, e aí vem, né? E aí o complexo cresceu de novo. Aí foi mais uns 4 meses discutindo essas coisas com o meu analista, né? Algo que já estava. Acho que a gente vai estar sempre olhando para isso, né? E o que a gente pode assim, é tentar não deixar o complexo tomar conta da gente por muito tempo, né? Falei, nossa, deflagrou aqui agora, só penso nisso, como é que pode, que raiva. Vamos lá, né? Vamos desenergizar o coitado, que eu tenho outras coisas na vida também para fazer, né? Acho que para mim funciona um pouco assim, viu?
Daniele, nesse sentido, é tão diferente, né, a força do grupo, né, da grupalidade, porque é ao contrário, né, de um fator que atrapalha a individuação, mas eu acho que nesse sentido que você estava falando, é tão fundamental, né, a grupalidade enquanto, que nem o Bruno estava falando, quanto de musculatura deu para ele, assim, né, de legitimação de existência mesmo, né? É, eu acho que o poder do testemunho também, né? Mesmo que a gente possa ter anos e anos de experiência, assim, eu acho que tem uma coisa que conecta também quando a gente compartilha testemunhos, né? Acho que traz não só para a dimensão, assim, teórica eu acho que é a Vena Das que vai falar sobre o testemunho, assim, e eu acho que esse lugar, assim, de como que a gente rompe o lugar, não só da vítima, porque eu acho que também a gente precisa também entender que dentro dessa estrutura, o quanto que a gente está em lugares de vítima, no sentido de sofremos violências, e quanto que quando compartilhamos testemunhos, né, nossas experiências pessoais, assim, a gente conecta no coletivo e a gente pode subverter coisas, né, a partir do falar sobre nós, assim. Então, acho que mesmo quando a gente está aqui compartilhando saberes, assim, a gente também vai compartilhar nossas experiências e isso que vai compartilhar. É isso que talvez não tenha em outros espaços, porque não tem testemunho para dizer. O testemunho que eles podem dizer é a partir de uma lógica racial em que eles operam o lugar do colonizador, assim, né? Eles reforçam o mito do colonizador. Então, é o testemunho deles que não cabe. Né? Quando a gente fala os nossos testemunhos, eles se estremecem dentro dos seus arquétipos, enfim, dentro dos seus mitos que são repetidos dentro da cabeça deles, assim. Eu acho que isso que incomoda, talvez, né? Então, quando a gente se junta, se aquilomba, né? É, se cria espaços de proteção, também a gente vai construindo ferramentas em que não só a gente supera, a gente sai de lugares, a gente subverte e a gente cria. O criar também, eu acho que para a gente a criação, a imaginação é uma ferramenta de poder, assim, uma ferramenta de subversão, e talvez isso assuste também, né? Por isso que não querem que a gente se junte, não querem que a gente se agrupe, não querem que a gente fale sobre as nossas experiências, porque o que pode provocar nisso é um grande poder de criação, né? Um grande poder de imaginação, assim. É um campo de força muito criativo, sabe? E muito atuante, né? A fala tem um- ele é um líder espiritual. Ele diz, quando teve o incêndio na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né, as pessoas estavam lamentando, e ele disse: Olha só como a gente tem algo que é indestrutível, a oralidade. É indestrutível. E tem uma potência, né, de guardar memórias, de trazer memórias, que eu acho que também, de novo, isso que nós estamos fazendo aqui. Aqui, né, trazendo memórias, trazendo potências, isso é indestrutível, né? É uma obra que não se destrói, ela só se propaga, né? Ela se amplia. Uhum. E eu acho que é, ter fé nisso, né? Ter crença nisso, nessa força. E acho que é isso. Bom, gente, infelizmente temos que acabar aqui, né? Queria passar para você de novo, né, Bruno, para você encerrar aí e te agradecer pela oportunidade dessa roda que você sempre abre, né? Assim, você é muito você e você é muito a coletividade aí que você convoca. É muito, muito, muito bacana. Exu, né? Muito Exu para trazer o movimento das coisas, né? Tem uma relação muito forte com o Exu, né? Exu Orixá, Exu Bara, o Exu do corpo, da dinâmica, Exu ancestral, né? Isso me acompanha, que me faz, né, ter resistência para não desabar, né? Por meio do sorriso, por meio do encanto, né? Para quem é do candomblé entende que é o sorriso do Oxum, que é a faca vai nas costas, que é na doçura, que é na doçura, que é no encanto. Isso é muito nosso também, né? Nossa comunidade buscou apreender não, né? Mas reafirmar
uma resistência num espaço colonial a partir dessas estratégias, né? Estratégias essas que são mistérios, né? Por isso que eu gosto muito do trecho do Kimball, nesse sonho que ele tem, né? Que ele fala que esse homem negro fala para ele, nunca esqueça do nosso aperto de mão secreta. Acho que esse é essa linha, né? A gente não pode esquecer o nosso aperto de mão secreto, né? Apesar das diferenças, entre outras, ainda somos pessoas negras, né? Como aquilo que a Virginia traz, que é muito sensível e potente, né? Pitágoras também. Como resistir num espaço como esse, né? No caso da Virginia, mais de 20 anos, né? É uma vida, né? São 2 décadas num espaço. É muita luta, né? Acho que trazer isso, né? Acho que esse é o ponto, né? Trazer a luta em frente das mulheres negras, né? Que no caso, né? Tomando aqui novamente a memória da Maria Lúcia, a Lucinha, né? Que é uma das fundadoras da AmpSnap e do Ama Psique, né? O Ama Psique que existe, se não estiver enganado, há 30 anos, a AmpSnap 10 anos e pouco, e vem a partir do movimento das mulheres negras, né? Do cuidado, do autocuidado, né? E eu aprendo bastante, né? Em frente também ao meu próprio machismo, que se atravessa, né? E o movimento é educador, né? Sempre estou, levo puxão de orelha, chama chamada atenção, opa, não posso operar desse modo, né? Acho que esse é o ponto nosso, né? De pensar desses espaços de cuidado e autocuidado que as mulheres negras trazem, né? Então, acho que finalizando, devolvendo para a Virgínia. E agradeço, né, Carmen, agradeço a Carmen pela sua sensibilidade, toda a sua agenda política, né, de gênero e raça dentro da instituição, junto com demais parceiros e parceiras, né? Daniele, Pitágoras, Paloma, Fernanda, Márcia, outras pessoas aí, né, presentes aí. Gratidão, tamo junto, né? Eu me vejo um ponto, né, de Exu. Quem tem Exu não tem que querer, né? Quem tem Exu não tem que querer. Quem tem Exu não pode querer, né? Porque Exu é memória ancestral, memória viva, né? Um ancestral que sussurra, né? E a Obrigada. Virgínia, e a Virgínia fala alguma coisa. Ah, Não, não, não ia, não. Só o microfone ficou aberto. É que eu comecei a tossir, eu tirei. mas você é a nossa mais velha aqui, vai ficar com você mesmo, o encerramento, viu? Bruno, muito obrigado por essa roda, por essa. eh, eu acho que expressão, né? Eu acho que expressão de pensamentos, expressão de vida aí, né? De vivências, né? Tanta potência. Muito obrigada. Axé. É. Gratidão. Vamos nessa. Gato Pitágoras também. Tá aí. Gratidão. Todo mundo presente. Até a próxima. A gente se Até, vê gente. Boa na noite. roda, nas